Pronto, vamos começar. Boa noite, todas as pessoas presentes hoje. Esse é o nosso terceiro encontro do ciclo de debates, ditadura militar, abordagens históricas e pedagógicas. Como sempre, apenas dar uma contextualizada, né? Esse ciclo de debates é uma atividade de extensão do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizado pelo projeto Memória, Educação e Canções de Resistência pela Democracia. Esse projeto, nós fechamos as atividades esse ano com esse ciclo, e esse ciclo, por sua vez, ele é um primeiro momento de um trabalho que nós queremos realizar no próximo ano, de produção de material e propostas pedagógicas voltadas para a memória da experiência da ditadura militar em nosso país. Estamos contando, né, com a adesão de professores da rede de educação pública, de estudantes universitários que queiram participar desse processo. Nós criamos um grupo de WhatsApp para começarmos a organizar um pouco esse fluxo de relações, e aquelas pessoas que eventualmente ainda não tenham se inscrito nesse ciclo ou que queiram depois fazer contato conosco, eu vou disponibilizar no chat o nosso e-mail para que as pessoas façam contato e a gente possa, enfim, organizar essa nossa relação. Nós vamos ter hoje uma discussão sobre a presença das mulheres na resistência à ditadura militar, e para isso a gente vai contar com a colaboração da professora Marta Gouveia, depois ela será devidamente apresentada por Aline ou por ela mesma, e a professora Lori Fortes, que é aqui da nossa UFRN. Então, quero agradecer à professora Marta pelo aceite do convite, quero agradecer à professora Lori pelo aceite do convite, dizer que a gente tem muita esperança que esse projeto consiga ganhar mais musculatura a partir do envolvimento de vocês, dado que nós estamos precisando muito de estarmos mais musculosos, especialmente no ano que vem, né? Então, muito obrigado. Vou passar a bola para a Aline, que vai fazer a mediação, e muito obrigado. É isso. Obrigada, Alessandro. Então, pessoal, vou apresentar rapidamente a professora Marta, para que vocês possam conhecer um pouquinho, mas não vou me alongar muito, não, porque o nosso objetivo é fazer esses dois momentos hoje. Então, a dinâmica de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter um primeiro momento, a discussão com a professora Marta, aí abrimos para perguntas, para um bloco, pelo menos, de perguntas, e em seguida a gente vai para a entrevista pública com a professora Lore. Então, eu vou apresentar cada uma antes do início das suas falas. A professora Marta é professora adjunta da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, tem pós-doc pela Universidade Federal Fluminense, é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, diretora do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Unifal, em Minas Gerais, é coordenadora do grupo de pesquisa, do grupo de estudos Gênero, Diversidade e Afeto, é autora de vários artigos e livros ligados à história oral, à ditadura militar, à história pública, às relações de gênero, raça e sexualidade, à educação e aos direitos humanos, além de ter uma longa trajetória na educação básica, né? Após décadas na educação básica, a professora Marta ingressou, então, para o ensino superior. Então, é um prazer enorme, Marta, tê-la aqui conosco. Fique muito à vontade. A palavra está com você. Obrigada pelo aceite. Eu é que agradeço imensamente pelo convite, né? Então, desejo uma boa noite a todas as pessoas. Obrigada, Aline, obrigada, Alessandro, pelo convite. Eu fico muito feliz e parabenizo vocês por esse projeto. Acho que cada vez mais, né? A gente precisa desses projetos, né? Pensando aí no que vem pela frente, a gente precisa fortalecer essas discussões, né? Precisa fortalecer esse compartilhamento de experiências e de conhecimento, né? Então, eu fico muito feliz, né? Como a Aline disse, tem uma longa... Amanhã eu vou sexagenar e vou, né, também logo, logo fazer 40 anos de educação. Então, eu tenho um profundo orgulho disso, né? E desses 40 anos, pelo menos 26 deles estavam
ali na sala de aula da educação básica, e acho essa temática fundamental, né? Quando eu desenvolvi meu doutorado, que era sobre a ditadura, eu sempre pensava que eu não estava produzindo para a academia, eu estava produzindo para compartilhar com estudantes aquilo que eles e elas precisavam conhecer e também compartilhar, né? E também trazer as suas histórias para a sala de aula. Então, eu fico muito feliz, né? Quando eu comecei a minha tese, era uma tese sobre o movimento operário em Osasco, né, em 1968, uma greve contra as relações de trabalho, mas também contra a ditadura, né? E entrevistei ali, naquela época, né, jovens operários e estudantes, uma parte deles foi para a guerrilha, uma parte deles foi para as comunidades eclesiais de base, né? E ali, perguntando, fazendo as entrevistas, eu percebi uma ausência profunda nas narrativas, que era justamente a experiência, a trajetória das mulheridades, né? Na greve de 68, eu me perguntava onde estavam essas mulheridades que não estavam na fala dos operários, né? E quando estavam sempre relativas à questão da ajuda, né? A Michelle Perrault, que é uma historiadora, diz que a palavra ajuda é uma palavra muito perigosa, porque ela secundariza a ação das pessoas, né? Então, as mulheridades ajudaram, não foram protagonistas daquela história, né? Não viveram aquela história. Eu costumo dizer aos e às estudantes que todo mundo é protagonista da sua história. Eu desconfio muito dessa palavra protagonismo, porque a gente atribui a essa palavra a algumas pessoas, e eu entendo que todo mundo é protagonista da sua história, e na ditadura todo mundo protagonizou de alguma forma, né, a experiência de apoiar a ditadura, mas o que nos interessa aqui é resistir à ditadura, né? Transformar as suas ações no cotidiano sobre a ditadura. E eu lembro que quando eu perguntei aos operários onde estavam as mulheres, né, essas que não estavam em casa fazendo comida e ajudando, eles me disseram que houve, então, a manifestação de 200 operárias de uma fábrica chamada Granada, aquela que fazia a caixinha de fósforo, né? E que elas, ao se aproximarem da greve, foram expulsas da greve pelos operários, que diziam que o lugar delas era em casa, greve não era lugar de mulher. Então, eu fiquei muito brava, né? Falei, não, isso eu não vou engolir, e falei, não, agora eu vou procurar essas mulheres, onde elas estão, né? E, para minha frustração, essas 200 mulheres eu não encontrei, nenhuma delas. Eles não sabiam nomear nenhuma delas, né? Porque a história das mulheridades é uma história sem nome, né? As mulheridades ficam num guarda-chuva enorme de uma categoria chamada mulher, né? Universal e abstrata, em que não há, então, histórias, né? Daí a importância aí do que a gente vem fazendo, inclusive com a história oral, né? Eu sei que a Aline também faz, muita gente que está aqui faz, não é? Que é se posicionar no sentido de colocar vida dentro dessa categoria chamada mulher, né? Que mulheridades são essas, né? Então, eu, não tendo encontrado as mulheres operárias, encontrei uma cozinheira, né? Eu me perguntava sobre as mulheridades ligadas aos operários, né? Onde estavam as mães? Onde estavam as filhas, as sobrinhas, irmãs, e como elas vivenciaram a ditadura, né? Então, antes de começar a falar dessas mulheridades, eu queria falar um pouco da importância, né? Eu não fui a primeira, pelo contrário, né? A hora que eu fui ouvir essas mulheridades, eu busquei na bibliografia, eu busquei na historiografia outras historiadoras que teriam, então, se posicionado no sentido de ouvir essas histórias invisibilizadas, apagadas, eu digo sempre silenciadas, mas nunca silenciosas, né? As mulheridades não são silenciosas,
Uma coisa é a tentativa de silenciá-las, a outra é a existência das mulheridades, né, se posicionando diante da história. Ninguém está apagado diante da história, né, gente? A gente precisa parar de falar de uma história dos anônimos. Não existem anônimos e anônimas, todo mundo tem história, né? Então, eu acho que o ensino de história, inclusive, tem uma responsabilidade política de nomear essas pessoas e de trazer para dentro da história essas pessoas invisibilizadas, mas jamais invisíveis, né? Nós precisamos ter muito cuidado com a linguagem que nós usamos quando estamos tratando, inclusive, do ensino de história. Como é que a gente introduz essas discussões em sala de aula sem fortalecer um discurso que torna essas pessoas mais invisíveis ainda, né? Mais invisibilizadas ou mais secundarizadas, né? O nosso papel é um compromisso muito grande de contar essas histórias e ouvir essas histórias, né? Acho que mais do que contar, ouvir essas histórias. Então, eu trouxe para vocês aqui, vou tentar controlar meu tempo, né, algumas das possibilidades da gente pensar essas histórias das mulheridades, não só daquelas que eu ouvi, né? Eu vou deixar as que eu ouvi por último, e quero compartilhar com vocês as inúmeras possibilidades da gente pensar as histórias das mulheridades durante a ditadura militar, né? O Marcelo Ridente, que é um cientista social da Unicamp, ele diz que as mulheridades foram 18% na guerrilha no Brasil, né? E aí a gente teve uma bibliografia inicial muito preocupada com a participação das mulheridades na guerrilha, né? Eu acho que a gente tem que avançar. Não é só a guerrilha. Se nós estamos falando de 18% de mulheres na guerrilha, eu sempre me pergunto onde estavam essas mulheridades em outros espaços, outras ações e outras histórias, né? Se nós trabalhamos as mulheridades recortando apenas a guerrilha, a gente continua a restringir a história, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, eu vou colocar nos slides e vou tentar passar rapidamente as possibilidades de se contar as histórias das mulheridades na ditadura militar, tá? Eu vou aqui pedir licença para vocês, espero que eu consiga, né? E vou compartilhar aqui, então, algumas dessas imagens com vocês. Vocês me contem, por favor, se vocês estão vendo, né? Estamos sim, Marta. Então, eu não sei se eu amplio a imagem. Se você colocar naquele símbolozinho lá no final, ele amplia. Eu vou ampliar, mas acho que aí não vou ver vocês, tá? Mas aí acho que não tem problema. Vocês conseguem ver? Sim. Se eu mudar, muda? Muda. Muda, ótimo. Então, gente, só para começar conversando um pouco assim, quem são essas mulheridades todas, né? Falar dessas mulheridades de uma forma abstrata ou de uma forma de apenas um recorte, né? Nos coloca, então, reforçando uma história restrita, uma história muito recortada, né? Eu começo, por exemplo, e daí trago também a minha experiência de sala de aula, perguntando pros e para as estudantes quem são essas mulheridades, que a gente olhe para elas, que a gente veja quem são elas. Muito mais do que perguntar sobre a morte delas, perguntar sobre a vida delas. É importante que a gente invista num discurso sobre a vida. Quem foram essas mulheres antes que a ditadura decretasse o desaparecimento forçado e a morte delas, não é? Que a gente fosse capaz de olhar para elas, não é? Na sua grande maioria, meninas jovens, não é? De muitos lugares do país, e nos perguntarmos sobre quem foram elas, quem elas amaram, quem eram seus pais, a sua família, o seu lugar, não é? A sua escola, a sua vivência, os seus amores, não é? Eu penso que lutar contra a ditadura é também investir seriamente na trajetória da vida e não dar aos autoritários, à extrema-direita, o gosto de somente reduzir essas pessoas à morte, não é? A gente só em luta
isso diz a Judith Butler, né? A gente só enluta por aquelas pessoas em quem a gente foi capaz de ver a vida, de ver o amor. Nós não nos enlutamos por pessoas que nós não conhecemos, pelas quais não temos empatia. Então, se tem uma primeira coisa que eu sempre procuro fazer ao falar das mulheridades, é investir na trajetória de vida delas, não é? E não apresentá-las ou reduzi-las à vitimização. É lógico que é preciso falar da violência, mas é preciso falar da violência contra a vida e dizer sobre a vida, não é? Então, eu gosto de trazer o rosto dessas mulheridades, sejam elas mais conhecidas e menos conhecidas, não é? A figura aqui da Dilma Rousseff, que sofreu uma violência também, não só física, mas simbólica durante o seu governo, não é? É uma presidenta extremamente atacada por sua questão de gênero e por ter participado da guerrilha, não é? Levar uma fotografia desta para a sala de aula é nos perguntarmos sobre a trajetória dessa e de outras mulheridades que continuam a sofrer com a violência simbólica e política, não é? Para falar da coragem, para falar das simbologias em torno dessas mulheridades, não é? A bibliografia que eu fui buscar foi uma bibliografia que trouxe narrativas que rompiam com o imaginário em torno dessas mulheridades, relegadas à ideia de prostitutas, de guerrilheiras, de putas, não é? De desviantes, de mal-amadas, não é? E tentar, a partir dessas trajetórias de vida, pensar histórias de lutas, né? Eu queria compartilhar com vocês a história, né, o livro trazido aqui pelo professor Ari Albuquerque, As Dinas do Araguaia, né, que traz a história das duas Dinas, as guerrilheiras do Araguaia, duas mulheres baianas, né? Porque a nossa história também é uma história centrada no Sul e no Sudeste. A importância da gente trazer as histórias, né, gente, do Nordeste, como vocês têm feito, né? E a história que o Ari, então, procurou recuperar, né, das Dinas, compartilhando com as suas famílias as suas histórias e pedindo a essas famílias que trouxessem elementos da trajetória delas que contassem sobre a vida delas, né? As Dinas são duas mulheres, duas jovens mulheres, das quais não se tem o corpo, não é? E parece que quando nós não temos o corpo, nós não falamos mais, né? Parece que não há mais nada a dizer sobre elas, e o trabalho que o Ari faz é um trabalho belíssimo, trazendo a fotografia, as cartas, as roupas, não é? Os diários dessas duas meninas, não é? E procurando recuperar na trajetória delas a trajetória de quem elas foram, né? Tocavam violão, tinham amigas, frequentaram a escola, foram crianças, não é? Amaram e foram amadas. Então, um trabalho belíssimo, não é? Aqui a carteira da escola, da universidade, né? Então, trazer a história dessas meninas, né, dessas mulheres, para dentro da sala de aula, inclusive procurando compartilhar com os estudantes também experiências das histórias de vida das suas mães, das suas avós, e aproximar essas histórias a partir da vida, não é? Ou a partir da história de Helenira, não é? Sobre Helenira nós temos poesia, sobre Helenira nós temos uma rua que homenageia, não é? Quem foi Helenira? Não é? Helenira, que foi uma menina negra, não é? Assim como Dinalva, não é? Quem são essas mulheridades que nós muitas vezes esquecemos, não é? E que não atuaram apenas na guerrilha? Eu trago aqui também a história, não é, da tia. Quando eu trabalhava com os guerrilheiros, né, ou com os operários, eles costumavam me dizer que era importante contar a história da tia. Não é? E durante a minha pesquisa, eu soube que a tia faleceu. Não é? A tia é essa mulher que vocês veem nesta foto à direita, não é? Foi uma avó
que teve 4 netos e que, junto com eles, foi banida do Brasil, não é? E que teve no seu banimento a justificativa de terrorismo. Né? Vocês veem aqui 4 crianças, o Ernesto, de 2 anos, né? A Zuleide, de 4 anos, não sei se eu vou me lembrar dos 4 nomes, né? O José, de 9 anos, né? E o quarto menino eu não vou me recordar agora, mas que são 4 histórias, gente, que estão naquele livro A Infância Roubada, não é? E que estão também em 2 artigos que eu publiquei. Não é? Eu publiquei um artigo entrevistando a Zuleide, essa menina aqui de 4 anos, né? Eu tive uma experiência incrível de ir a uma escola falar sobre a história das crianças, e enquanto eu contava a história das crianças e mostrava essa foto, né, eu ouvi de uma mulher que estava ao meu lado, né, a fala, esta sou eu sou a Zuleide, este menino de 2 anos é o meu irmão, e tia, né, tia é a minha avó. Né, eu fiquei paralisada com essa experiência, né, de ter ao meu lado essa criança da fotografia, né, que depois eu levei para a Universidade de Alfenas para contar a sua história, a história da sua avó, a história dos seus irmãos, né, trazendo para a história esta subjetividade, esta delicadeza da infância também violentada, né? Mas de uma infância que se transforma na história de uma mulher forte, né? De uma mulher que conta a sua história onde quer que ela vá e que traz a história da sua avó. Né? A tia foi trocada, né, por um dos embaixadores, e a tia se tornou o braço direito do Lamarca, do capitão Lamarca, porque ela tinha um filho na guerrilha. Né? Então, falar das mulheridades é falar de uma dimensão enorme, gente, né? Que não está só na guerrilha, está no espaço mais íntimo da família, né? De como a ditadura ela ameaça as vidas todas, né? Não é só a vida, é lógico que especialmente a vida de quem enfrentou diretamente a ditadura, pegando em armas, mas conversar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que uma ditadura ela é um perigo constante sobre todas as vidas, né? E o que as narrativas dessas mulheridades trazem é essa possibilidade de uma luta que está dentro da família, que está na vizinhança, não é? Que está nos entes queridos, não é? No cuidar dos entes queridos. Não é? O como lutar contra a ditadura implica em muitas formas, né, de ações. Né? E aqui eu trago, inclusive, também a figura, não é, da nossa Zuzu Angel, não é? Que também procurou o seu filho, né, durante anos e nunca encontrou o seu corpo, e que usou o seu trabalho, o seu saber fazer para denunciar a ditadura fora do Brasil, né, levando aí as suas roupas, né, ela que era uma estilista e que, não podendo falar abertamente no Brasil, foi contar a história de uma ditadura fora do país, né, a partir dos seus bordados, nas roupas que ela fazia, né? Como há uma imensidão de formas de luta que a gente ainda precisa contar, né? Compartilhar, e aí a figura, né, do anjo, não é? Uma referência ao seu filho assassinado e ainda desaparecido, não é? E que fica na marca da sua roupa, né? Na forma como ela encontrou compartilhar. Né? Penso aqui na nossa querida Lélia Gonzalez, ainda tão pouco estudada, tão pouco falada em sala de aula, e como nós precisamos trazer a figura da mulheridade negra para a luta contra a ditadura. Não é? O movimento negro, nós sempre
trazemos para a sala de aula uma narrativa que é masculina, né? Mesmo quando a gente fala do movimento negro, né? Do movimento nacional negro, nós esquecemos de trazer essa figura, essas sujeitas de uma história do movimento negro e de mulheres negras que também saíram às ruas e que também denunciaram as inúmeras formas de violência, inclusive o racismo, né, imbricado com a tortura, com as questões de gênero, né? Trago para vocês aqui a participação das mulheridades lésbicas, né? Do grupo Galf, o grupo lésbico feminista, que produziu o jornal Xana com Xana. Né? Nós precisamos trazer essas mulheridades para a sala de aula e para a pesquisa e para dentro da bibliografia que nós temos, né? Os nossos currículos, né? Os nossos livros, trazer a figura das travestis. Aqui eu sugiro que vocês assistam um documentário maravilhoso que se chama LGBT 60+, e que tem pequenos depoimentos de homens, mas também de mulheridades que lutaram contra a ditadura, mulheridades lésbicas, e aqui, em especial, a figura da Martinha, né, minha xará. A Martinha foi uma travesti que lutou contra a ditadura e que foi muito perseguida pela ditadura, que criou casas de acolhimento a pessoas trans e travestis, né? Que também precisa ser visibilizada dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas pesquisas, né? E aqui a indicação, obviamente, do meu livro, né? A Greve no Masculino e no Feminino, né? Trazendo, então, a história dessas mulheridades, né? Que não atuaram diretamente na greve ou na guerrilha, mas que atuaram na greve, formando grupos de mulheres, de operários, dentro das igrejas, né? Que sofreram o exílio, né? Também um exílio. Aqui vocês têm a Sônia Simões sempre fala do exílio que as mulheridades sofreram, né? As mulheres e filhas e mães dos guerrilheiros, as mulheres, filhas e mães dos torturados, as mulheres, filhas e mães do movimento estudantil, dos exilados, né? Elas falam de um exílio interno, de uma solidão interna sobre o qual ninguém conta, não é? Do quanto elas ficaram perdidas, sozinhas, com seus filhos, né? Sem ter como se defender, e como elas foram, gente, para dentro dos presídios, enfrentar torturadores, levar bilhetes dentro do sutiã, na barra da saia, dentro do bolo, dentro da comida, né? O quanto elas foram também corajosas ao enfrentar, né, os órgãos de tortura, tiveram suas casas vigiadas, suas casas invadidas, né, e como, sem ter a politização do sindicato ou do partido, né, elas atuaram. Eu trago aqui para vocês a figura de Dona Iracema, que para mim é a minha grande referência. Dona Iracema era uma cozinheira de uma escola que teve os seus 2 irmãos, este que está ao lado dela, que é o Roque Aparecido, que foi torturado, que foi exilado do país, e nas mãos de Dona Iracema, vocês veem a fotografia do João Domingues, né? O João Domingos foi o seu irmão de 18 anos, torturado 45 dias no DOPS e morto sob tortura, né? E como Dona Iracema foi em busca do corpo, né, sozinha, corajosamente, enfrentou o Fleury, enfrentou um general, né, para trazer o corpo do seu irmão, que ela não queria que fosse desaparecido. E ao trazer o corpo do seu irmão, ela conseguiu mobilizar toda a vizinhança na cidade de Osasco e denunciar as torturas que estavam sendo feitas, não só contra os seus irmãos, mas contra amigos, contra os filhos de outras pessoas. Dona Iracema, para mim, é o símbolo da coragem de uma mulher simples, né, do interior de São Paulo, da zona rural, e que enfrenta os poderes autoritários para
vingar os seus irmãos, né? Dona Iracema está viva até hoje, e ela está aqui nesta fotografia buscando o documento em que o governo brasileiro se responsabiliza pela morte do João Domingos, né? Hoje ela tem 90 anos e ela nunca cansou de lutar, né? Um dia eu perguntei para ela, Dona Iracema, a senhora teve um irmão exilado, um irmão assassinado, e mesmo assim a senhora continuou indo aos presídios, continuou levando recados dentro da sua blusa, né? Continuou ouvindo os presos, levando bolos de aniversário dentro do presídio Tiradentes. Por que isso, Dona Iracema? Ela disse, já ouviu aquela música Você me prende vivo, eu escapo morto? Não é? Então, ela é um exemplo de uma mulher que não pegou em armas, mas que lutou, não é? Eu faço questão sempre de trazer a narrativa da Dona Iracema para dentro da sala de aula, não é? E eu vi histórias maravilhosas. Eu queria terminar com uma história, são muitas histórias, né? Eu sei que o meu tempo é curto, mas eu queria trazer a história para vocês de Sandra Nogueira e de Amira. Elas são irmã e sobrinha de José Ibrahim, um guerrilheiro que também foi trocado pelo embaixador, né? O Roque foi trocado pelo embaixador suíço, e o José Ibrahim foi trocado pelo primeiro embaixador, o Elbrick, né? O estadunidense. E eu queria um pouco ler com vocês, né? Eu não posso falar por elas, então eu trago a palavra delas, né? Para que vocês conheçam também um pouco da história delas. Então, eu queria terminar não com a minha fala, mas com a fala de Sandra e com a fala da Amira, mostrando para nós uma outra forma de luta importante, né? Então, eu vou pedir licença para ler para vocês a história que elas trazem. Então, Sandra diz assim, eles invadiram a casa da Iracema e de várias famílias. A nossa não, eles ficavam em casa. Depois a gente até brincava e falava, entra aqui, vamos tomar um cafezinho. Fazer o quê? A gente oferecia café para eles. Eles eram os militares que vigiavam a casa delas. Conversava, porque andavam tudo à paisana. Você ia ao supermercado, tinha 3 apaisanas seguindo você. Ia à padaria, tinha mais 2. A gente dava café para eles, entendeu? Esse entendeu, para mim, gente, é extremamente importante, porque elas nos convidam a compreender o que eu chamo de um jogo de gênero, não é? Quando elas compreendem que essa desvalorização da mulher não é como um ser apolítico ou como um ser desviante quando ela pegava em armas, não é? Elas compreendem que este corpo é um corpo que luta e que vai usar essa desqualificação do imaginário feminino para enganar esses homens. Elas fazem um jogo de gênero, elas enganam os algozes, elas vão para dentro dos presídios e das delegacias, levando os seus filhos a tiracolo, usando a sua barriga da gravidez, elas choram diante deles, elas performam diante desses homens para tirar desses algozes as informações que elas precisavam e garantir a vida desses homens. É uma teimosia e é o jogo do imprevisível, porque esses algozes não esperavam delas a imprevisibilidade das suas ações, né? Então, a Amira diz assim, a nossa luta no DOPS, menina, a gente pegava o trem aqui e descia no DOPS, e eles, não tá, porque não tá, não tá, não tá. E teve um dia que um soldado disse que o José Ibrahim estava, e pediu para a gente escrever um bilhete para ele dizendo que a gente estava lá. A gente escreveu, graças a Deus, a gente falava muito em Deus, né? Graças a Deus a gente te encontrou. Nossa, foi muita luta para te encontrar. Esperamos ver você logo, nós estamos do seu lado, nunca vamos largar você. E aí ela conta essa história aqui, né? Ela diz assim, eu vou fazer só mais um pedacinho. Ela diz assim, deixa eu achar aqui essa historinha, gente. O doutor Pimenta mandou a gente levar bala de coco e pimenta no DOPS. Minha filha era um tal de jogar balinha para lá, pimenta para cá. A gente encheu aquele DOPS de bala de coco, pimenta e charuto, menina.
aquele cheiro de charuto. O doutor Pimenta era uma entidade, né? Teve uma vez que a minha tia foi para um canto e eu pensei, vou voltar na porta do delegado. Menina, eu dei um jeito. Fui lá na escada, perto da porta do delegado. A gente fazia cada doideira, mas olha, vou te contar uma coisa, é verdade. Pode perguntar para minha tia Mira. Dali um instantinho, o Zé Ibrahim saiu do DOPS e foi para o presídio Tiradentes. Dali, ele não ficou nem 2 meses no Tiradentes, sequestraram o embaixador e ele foi trocado. Vai dizer que não funcionou a Pimenta? Né? Eu queria terminar com essa fala dela, porque essa fala me encanta. Não é? É uma fala que diz, vai dizer que a fé não foi uma luta? Não é? Vai dizer que a nossa luta não tinha força e qualidade? Essas mulheres me encantam, gente, por mostrar para nós que há muitas possibilidades de luta, não é? E eu trago isso assim, no meu coração, elas me encantam, não é? E eu agradeço imensamente por essas histórias. Eu sei que eu passei o tempo, peço perdão por isso, né? Mas acho que essas histórias têm que estar em todos os lugares, todos os lugares. Agradeço muito, muito pela escuta. Obrigada, Marta. A gente que agradece por ter a oportunidade desse espaço para conversar contigo e para nos emocionarmos juntos e esperançarmos também juntos nessa lógica de que são muitas as formas de resistência, né? Muito obrigada pela partilha. A gente vai abrir rapidamente, gente, para um bloco rápido de inscrições, porque a Marta já está com um horário um tanto apertado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Comentário? Se alguém tiver interesse, pode colocar aqui no chat. Enquanto vocês vão se mobilizando, eu queria fazer só uma pergunta, Marta, assim, você traz o tempo inteiro a singularidade que é ouvir essas mulheres e não olhar para elas com uma visão já pré-estabelecida, já pré-julgada, né? E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente tem uma memória dita como geral, coletiva, que para todos funciona da mesma forma, e você vai nos tocando aqui a pensar, nos provocando a pensar nas singularidades das memórias dessas mulheres. E diante disso, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente em que se difere considerar essa memória da ditadura como um grande plano coletivo geral para todos e considerar nesse contraponto que há sim singularidades e que o gênero é um atravessamento que não pode ser desconsiderado quando a gente está repensando, retomando essas memórias. Obrigada pela pergunta, Aline. Assim, então, eu penso que quando a gente generaliza demais, né, a gente perde justamente essas lutas, que eu vou chamar aqui de pequenas lutas, e que não são pequenas, pequenas no sentido de que elas são apequenadas, invisibilizadas, né, fortalecendo uma imagem de que as mulheres têm um papel secundário sempre, né? Então, ajudou a guardar a arma, ajudou a fazer comida, né? Então, assim, como se nós fôssemos destituídas de um pensamento crítico, reflexivo, e que aquela dona de casa que está ali não estivesse também fazendo leitura de mundo e não estivesse também sofrendo as consequências de uma ditadura, né? Então, quando a gente traz essas singularidades, é para ampliar a ideia de que uma ditadura ela não é só política, né? Ela é simbólica, ela é emocional, ela é subjetiva, ela provoca medo, ela cria o inimigo possível, né? E ela acaba fazendo com que a gente não veja outras possíveis formas de luta, né? Então, assim, se não houvesse a guerrilha, não haveria outras lutas. Houve inúmeras formas de luta, não é? Então, e outras coisas que as mulheridades trazem, que eu não trouxe aqui, mas, assim, as entrevistas com as mulheridades, e eu chamo de mulheridades porque são diferentes formas de viver, né, a questão da mulheridade, elas trazem, inclusive, relações desiguais de gênero dentro dos próprios grupos de guerrilha, dentro do movimento estudantil, né? Elas trazem as questões de raça. Uma das mulheres que eu entrevistei, que era uma cozinheira negra, ela me disse, professora, você está falando da luta de classe, mas a senhora precisa falar da luta na classe.
eu sou uma mulher negra. Eu quero que a senhora diga sobre as desigualdades e as discriminações que eu sofri como mulher e como mulher negra. Então, e aí outras questões, né? A questão da maternidade, não é? Como era viver a maternidade na guerrilha? Como era viver a maternidade na militância? Como era viver a maternidade na não militância? Não é? Como é que ficaram essas mulheres que tinham 4, 5 filhos, nunca haviam trabalhado, e de repente os seus maridos foram presos, mortos, exilados, desapareceram, não é? Como foi viver essa maternidade? Não é? Então, as relações de solidariedade dentro das prisões, não é? Como é que as mulheridades criaram formas de solidariedade, de acolhimento àquelas mulheres que pariram, aquelas mulheres que abortaram, aquelas mulheres que foram estupradas, né? Então, traz também uma outra questão, o que é esse corpo feminino quando ele é preso, não é? Ele não sofre apenas a violência da militância, ele sofre a violência do machismo, o autoritarismo também é machista, não é? Então, a violência de um corpo feminino, ela leva necessariamente a violência de gênero, a humilhação, não é? O estupro, o abuso sexual. Então, assim, são tantas, né? Os filhos dessas mulheres que também muitas vezes foram torturados, né? Foram violentados, essas crianças que eu trouxe para vocês, né? Crianças banidas como terroristas. A Zuleide, vocês viram que ela tem um cabelo curtinho ali na foto, eu perguntei a ela, como é que foi? Você estava com uma boneca na mão, Zuleide? Ela disse, eu nunca vi essa boneca na vida, ela não era minha. Eu usava 2 tranças, e as mulheres que ficaram comigo me violentaram, elas cortaram as minhas tranças. A maior violência contra mim foi cortar as minhas tranças de criança. E, para compensar, elas me deram uma boneca. Mas aquela boneca, para mim, era horrível. Ela representava a violência. Né? Então, olha a importância da escuta, né? Porque aquilo que a gente vê não necessariamente é aquilo que as pessoas vivenciaram, né? Então, eu acho que é uma gama enorme, né, de coisas que as narrativas das mulheres trazem para nós, né? Obrigada, Marta. Gente, tem alguma inscrição? Se não houver inscrições agora, então eu queria agradecer, Marta, pela sua participação. A gente está ampliando esses debates e tocar nas mulheridades, nas suas memórias e amplificar essas vozes, porque é uma discussão que só pode ser feita através dessa escuta sensível, né? Então, reforçar a importância dessas escutas sensíveis e desses espaços para diversas outras memórias poderem emergirem e serem amplificadas. Minha gratidão e a gratidão em nome de todo o grupo, Marta. Seja sempre muito bem-vinda. Aí nós estamos construindo. Eu quero cumprimentar aqui a professora Lori Fortes também. Eu não terei a oportunidade de ouvi-la, mas terei depois, obviamente, porque vocês estão gravando e eu estou muito feliz. Mas quero muito ouvi-la, viu? Obrigada. E eu também, muito prazer, né? Pelo menos estamos nos vendo hoje e eu puder acompanhar a sua fala. Muito boa, gostei muito. Obrigada. E já desejo tudo de bom, né? Nesse próximo ano de vida seu, começando. Muito obrigada. Uma nova fase. Uma nova fase. Obrigada, Martinha. Celebro bastante. Quando a gente subir amanhã ou na segunda-feira no YouTube, eu te passo o link. Isso, me avisa. Você possa acompanhar. Obrigada. E até breve, né? Até o próximo encontro, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz, viu? Beijo. Beijo. Tchau. Então, pessoal, a gente conclui o primeiro bloco e já inicia, se Lori concordar, o segundo bloco. Eu vou fazer uma apresentação breve também da professora Lori e em seguida a apresentação eu já emendo com a primeira pergunta para a gente começar ao nosso formato. É uma entrevista pública, gente. Então, a gente tem um roteiro inicial, que eu e Lori já conversamos a respeito. Depois desse roteiro inicial que a professora Lori vai nos trazendo, a gente abre-se para outras perguntas, comentários das demais pessoas, porque é um formato público de entrevistas, tá bem? Então, só trazendo aqui, a professora Lori é professora da nossa universidade, aposentada, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná,
mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília e com pós-doutorado no CSC da Espanha. É professora da nossa universidade, tem uma série de produções, inclusive também, nos últimos anos, refletindo sobre a questão da ditadura, das memórias em torno da ditadura. Então, para a gente começar essa conversa, Lore, queria primeiro agradecer publicamente, porque você tem se engajado cada vez mais nesse coletivo e buscando, né, que essas memórias elas venham à tona, né? E você teve uma participação direta nesse momento da ditadura. A gente tem interesse em conhecer um pouco mais da tua trajetória de vida, por isso eu começo já te perguntando, pedindo para que você se apresente, com sua própria fala, a esse grupo que aqui está, que conte um pouquinho da sua trajetória, de onde você veio, de onde você nasceu, para que a gente possa ir se situando e conhecendo inicialmente acerca de Lore Fortes. Bom, boa noite, obrigada, né, por vocês terem me convidado e por essa participação, que é a primeira vez, né, que eu estou fazendo esse tipo de depoimento, né, em relação à minha vida e à minha participação. Eu nasci em Santa Catarina, em uma cidadezinha bem alemã, São Bento do Sul, que fica ao norte de Santa Catarina, quase na divisa com o Paraná. E meu pai era operário lá, e a minha mãe, dona de casa, né? E nós ficamos até os 3 anos, eu morei lá. Depois, a minha família se mudou para Curitiba. Eu tinha, nessa época, então, uma irmã de 7 anos, eu com 7 não, ela tinha 10 anos, ela tem 7 anos de diferença comigo. A minha irmã do meio, que era a Eda, né, a Márquida mais velha, a Eda, a do meio, que tinha 4 anos mais do que eu, né? E então, assim, fomos para Curitiba, e lá eu comecei depois, já no colégio, né? Eu entrei já alfabetizada, porque as minhas irmãs brincavam de escolinha em casa, e já tinham me alfabetizado. Então, quando eu entrei no Colégio Divina Providência, que era um colégio católico, eu já estava alfabetizada. Mas lá é interessante a gente ver, no colégio, vocês vejam o que era a Curitiba na época. Nós praticamente não existia, quer dizer, não que a gente visse na rua nem nada, negros, nós não tínhamos a convivência. E tinha uma única família na escola, que era altamente discriminada, né? E eu fiquei meio ano só no jardim de infância, e nesse jardim de infância eu apanhava da Ercília, porque a coitada da Ercília, a única que ela podia descontar era em mim. E eu não tinha defesa nenhuma, porque eu era muito mimada em casa, era menor, né, em casa, então eu sofria essa situação. É só para situar, né, essa situação dentro da escola. Dentro dessa escola também havia uma discriminação muito grande com luteranos. Então, eu era uma família luterana, né, porque a minha avó, por parte de pai, no leito de morte, pediu que nós fôssemos batizadas e crismadas na igreja luterana. Então, foi atendido o pedido dela, e a minha mãe católica, né? Então, nós, num colégio católico, numa época em que eles absolutamente não estavam abertos, eles recebiam, porque era um colégio privado, né, particular, mas dentro nós éramos discriminadas. Havia, na minha sala, mais uma outra colega luterana, nós duas éramos obrigadas a sentar na última fileira para ficar separadas das católicas, né? Só para situar, né, uma situação que a gente já vivenciou naquela época. Bom, fiquei lá até os 10 anos. Quando eu completei os 10 anos, a minha família resolveu se mudar para os Estados Unidos.
E aí fizemos uma mudança para os Estados Unidos de imigração, né? De emigração, né? Para lá. E ficamos 4 meses, e meu pai, mas principalmente minha mãe, ficaram extremamente decepcionados com os Estados Unidos naquela época. Isso era 1958, então vocês vejam. Né? E na época havia uma separação, né? Como sempre houve, né? Uma separação muito grande entre brancos e negros, né? E isso assustou muito, porque havia bairros, né, separados. E outra coisa, uma imposição também em relação à igreja. Você tinha que frequentar uma igreja. E como meus pais, meu pai luterano, minha mãe católica, né, nós nunca frequentamos igrejas. Era assim, nós fomos educados com princípios cristãos, mas ir à igreja não estava dentro da nossa família, né? Então, lá era uma obrigação, era assim, uma pressão social enorme. Isso sempre foi e continua sendo até hoje, né? Então, é interessante a gente verificar o que também, em relação à história, isso assustou também meu pai e minha mãe, porque eles só tinham conhecimento de história dos Estados Unidos. E então meu pai ficou muito impressionado porque não havia rádio que a gente tivesse possibilidade de escutar alguma notícia de fora dos Estados Unidos. Então ele acabou comprando um rádio amador para ter ondas curtas e nós termos um contato com notícias do exterior, né? Isso era assim nessa época. E um professor de história que ficou nosso conhecido perguntava sempre para o meu pai: e Buenos Aires, como vai? Então, quer dizer, sempre confundindo. Então, essa situação que a gente vivenciou lá. Aí, com a morte de uma tia minha, que era uma tia que estava com tudo programado para nos visitar, a minha mãe ficou muito desesperada e voltamos, né? Depois de ter vendido tudo que nós tínhamos aqui, né? E para não voltar, acabamos voltando com uma mão na frente e outra atrás, né? Como dizia meu pai, e que voltou a ser representante de máquinas na época, foi um emprego que ele conseguiu em Curitiba, e aí voltamos, né? Voltei de novo ao Colégio Divina Providência, terminei lá o ginásio, e depois eu optei, não só eu, como minhas irmãs também, a sairmos de lá e irmos para o Colégio Estadual do Paraná. Então, fomos para um colégio público muito bom, né? E que mudou também toda a mentalidade, né? Nossa, também uma convivência com outras pessoas, né? As meninas, era separado, meninas e meninos naquela época, mas mesmo assim havia uma diferenciação grande, não uma coisa assim tão fechada como era no Divina Providência. Bom, essa foi assim, minha infância, muito, né, com pai e mãe muito queridos e sempre muito protegida, né? Aí chego na universidade, né? Eu vou fazer o curso primeiro de pedagogia, não gostei da turma, e na convivência, na cantina, eu me identifico com a turma de ciências sociais. Então, eu resolvo mudar de curso, mas naquela época era obrigada a fazer novamente outro vestibular, não havia possibilidade de mudança de curso, né? Então, nessa época, minha irmã, que tinha 2 filhos, resolveu voltar a estudar, e nós duas, então, estudamos juntas para o vestibular e fizemos juntas o curso. Aí, no período de caloura, isso já era 1968, né? Eu comecei a frequentar, a participar do movimento estudantil. Mas, como caloura, eu, na verdade, não tinha uma grande participação, né?
porque eu era muito imatura ainda. Lore, eu vou fazer só Sim. recuar um pouquinho. No 68 você está na universidade, quando você começa a ter esse contato com o movimento. Aí muda completamente. Mas tem que contar que um pouco antes, quando eu tinha 17 anos, eu perdi meu pai. Meu pai teve um acidente e em uma semana ele faleceu. Foi assim um choque para a família. E a minha mãe assumiu a representação dele, que era completamente masculina, né? Só havia homens nessa área, porque era representante de máquinas para a indústria madeireira, né? Então, era uma situação completamente nova. Ela foi muito guerreira nessa época, né? Batalhadora. Mas ela me contou depois, bem mais tarde, que ela, 2 anos, ela chorava todos os dias de manhã para poder enfrentar o dia. Mas porque ela tinha 49 anos, nunca tinha trabalhado e, de repente, assume, né, uma tarefa dessas, né, numa área e que foi extremamente respeitada, né, por empresários e tal. É incrível o que ela conquistou no período em que ela... Então, era assim, um exemplo para mim. Só que eu fiquei numa situação também, meio adolescente, meio revoltada, né? Aquela coisa de revolta de adolescente também. E nessa situação, eu não tinha amadurecido quando eu entrei para a universidade, né? E a minha participação, então, foi de cabeça, né? Tentando participar do que eu pudesse, né? Antes da universidade, no imediato pós-obra, não tinha uma compreensão ainda, já tinha uma compreensão do que estava acontecendo? Não tinha, porque vocês vejam, se bem que, por exemplo, eu podia ter tido em contato com a minha irmã, que meu cunhado já tinha tido uma atividade também, e foi apoiado por um professor, senão já poderia ter sido preso, né? Então, mas eles não conversavam comigo, né? Aquele período era um período que já, né, as pessoas meio que se resguardavam até dentro da família, né? Eu, muito imatura, né? Bom, aí começa, então, a participar do movimento estudantil, só que a minha participação era assim, cuidar do mimeógrafo. O mimeógrafo era um enorme, né? Uma máquina, né? Que fazia as reproduções, né? Todas, e que era um mimeógrafo a tinta, então tinha que cuidar com a manutenção do mimeógrafo. Era eu e mais um outro colega meu, também calouro, né? E nós dois íamos para a União Paranense dos Estudantes e cuidávamos da reprodução de todos os documentos lá. Nos revezávamos, ele ficava num horário ou no outro, e ficávamos cuidando. E nesse período, foi um período muito rico para mim, porque eu participava, eventualmente, de reuniões que eram secretas, né, e que funcionavam exatamente do lado de onde ficava o mimeógrafo. Havia uma sala, então, quando chegava um representante da União Nacional dos Estudantes, né, da UNE, eles me chamavam, né? Lógico que eu não participava fazendo perguntas nem nada, mas eu tive aulas de história que eu nunca tive na minha vida, né? Porque as pessoas que participavam da UNE viajavam pelo Brasil inteiro, eles liam muito. Eu lembro de uma aula que foi dada, né? Porque eles começavam falando sobre o Brasil, para depois colocar a luta, né, específica do que estava acontecendo, do que estava sendo previsto. Então, essa aula foi do Mata Machado, que há poucos anos, acho que há uns 2 ou 3 anos, ele é nome de rua em Belo Horizonte, né? Ele foi assassinado, né, depois, e eles descobriram uma rua que tinha o nome de um torturador. Aí retiraram esse nome e colocaram o nome dele. Então, é lá em Belo Horizonte. O Mata Machado deu uma aula maravilhosa. Então, essas experiências que eu tinha ali. Bom, além disso, lógico, manifestações e tal que existiam, nós estávamos juntos, organizando e
e participando, né? Eu não participava tanto da organização, mas quando chegava na hora da parte material, né, de reprodução de material e tal, eu estava firme participando, né? E nessas participações, nós tivemos, por exemplo, em maio de 68, duas manifestações, uma que foi na Politécnica, em que teve várias pessoas foram presas, né, e houve uma repressão muito violenta, e que nós temos até aqui, nesse livro que foi lançado no ano passado, Vozes da Democracia, tem uma foto na capa, que é do Zequinha, que está de o que nós tínhamos na época, estilingue, né, e bolinhas de gude, quando vinha o pessoal do Exército, né? Então, eram essas nossas armas na época, né? E logo 2 dias depois, nós fizemos a tomada da reitoria, né? A tomada da reitoria, eles não puderam colocar repressão, porque era no centro da cidade. E essa tomada da reitoria, que nós conseguimos retirar o busto do antigo reitor, que era ministro da Educação, quando ficou definido que as universidades federais seriam privatizadas, né? Elas não seriam mais públicas, e aí nós fizemos esse movimento e conseguimos reverter. Isso foi em 14 de maio de 1968. Então, isso está contado nesse livro, num artigo do Luiz Manfredini. Então, é uma coisa que eu sempre faço questão de registrar, né? Bom, nesse período também, além das manifestações, nós fizemos um movimento dentro do nosso curso de Ciências Sociais para a retirada de uma professora, que era a primeira socióloga da Universidade Federal do Paraná, que era a Maria Olga Matar, e ela dava aulas só utilizando Emília Durkheim, que era uma visão extremamente conservadora. Na época, na USP, nós tínhamos já uma orientação de ter os 3 clássicos, né? O Emília Durkheim, o Max Weber e Karl Marx, né? E essa visão não tinha chegado absolutamente no Paraná. Então, nós exigimos a mudança dessa professora, tivemos o apoio do reitor na época, e veio um outro professor, que na verdade não foi muito melhor do que ela, mas, de qualquer maneira, para nós foi um ganho, né? Quando nós nos formamos, eles quiseram colocar esta professora como paraninfa, né? E aí nós não aceitamos, e nós só recebemos, a nossa turma toda só recebeu o diploma 1 ano depois. Então, essa situação que a gente vivenciava na época, né? Dentro da universidade, nós tínhamos todas as turmas das universidades, elas tinham sempre, antes da reforma universitária, era o mesmo número de alunos completava o curso durante todos os anos em conjunto, né? Fazendo as mesmas disciplinas, né? E não havia a possibilidade, como existe hoje, de frequentar outros cursos. Então, eles colocavam uma pessoa do DOPS em cada uma das turmas, e essa pessoa nos controlava professores e controlava os alunos. Nós tínhamos medo de falar qualquer coisa dentro da universidade. 2 pessoas ainda era permitido se reunir, 3 pessoas já era considerada um grupo subversivo. Aí já vinha alguém do DOPS e já nos retirava. Quer dizer, nós não tínhamos condições de fazer um trabalho de grupo, um trabalho de equipe. Não havia possibilidade. Bom, nessa época, nós fizemos essa luta, e eu lembro que nessa época o medo era tão grande de a gente desaparecer, porque eu, nesse período,
de 68, nós tivemos ainda, quer dizer, já praticamente no AI-5, foi um pouco antes, né? Nós tivemos o Congresso de Ibiúna e eu participei, mas eu não fui como representante dos alunos, eu fui participar ajudando na cozinha, porque eu não, como caloura, eu não podia ser representante de nenhuma turma, né? Mas, na época, eu namorava um líder estudantil, que era um namorico ainda, mas que ele foi logo em seguida preso, porque logo depois que nós voltamos lá de São Paulo, né, que esse congresso de Ibiúna foi no interior de São Paulo, um congresso que reuniu 500 estudantes, chamou muito a atenção, é óbvio que teria repressão, né? E só para conseguir pão para todos ali era uma loucura, né, que chamava completamente a atenção, né? Bom, nós fomos presos lá e os primeiros grupos liberados foram do Paraná e de Santa Catarina, né? Na época, houve uma negociação do antigo do SNI, né, do Serviço Nacional de Informações, que era de Santa Catarina. Ele, então, foi dizendo, não, esses estudantes, eles são muito ingênuos e tal, e achou que todos deveriam ser liberados. E conseguiu um ônibus e nós ficamos, na verdade, 3 dias, no terceiro dia, nós já estávamos saindo da prisão, na prisão Tiradentes, em São Paulo. Bom, aí, chegando em Curitiba, foi organizado um outro congresso, que foi num sítio, né, numa chácara. Lore, só antes de você passar para o segundo congresso, que o professor Artemilson tinha, acho que uma pergunta a fazer sobre Pode fazer no meio. Tá certo. Boa noite, professora Lore, tudo bem? Como vai? Tudo bem. E aproveitando também, dando uma boa noite à professora Marta. Eu não tenho, na verdade, uma pergunta específica a fazer. Eu tenho assim, algumas referências que são muito interessantes em relação a tudo que vem se trabalhando, sobretudo o que a professora Marta apresentou como mulheridades e tal. Por muito tempo, se falou muito da Guerra do Vietnã, mas não se falou nas mulheres no Vietnã. A Guerra do Vietnã, por muito tempo, foi sempre tratada como uma guerra de homens. É verdade. E, mais recentemente, eu vi, são 17 horas de documentários, claro, isso dividido em séries. Eu vi uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi o papel das mulheres na Guerra do Vietnã. Imagine vocês que as mulheres, elas eram motoristas de caminhões que dirigiam com a luz apagada para que não fossem mapeadas e elas pegavam elas iam de caminhões, elas iam pela trilha, elas sabiam a noção da trilha sem luz, nesses caminhões para pegar feridos, deixar suprimentos, provimentos, armas e etc. e voltar com esses feridos. Parte importante da Guerra do Vietnã nesse transporte foi feito por mulheres. O que eu quero dizer com isso é que tanto o depoimento da senhora como o depoimento da professora Marta traz à luz não apenas essa questão da mulheridade, como a professora se refere, na ditadura, mas que é esse silenciamento da mulher em toda a história, não é? E tem mais uma coisa, eu estudei a contracultura e uma coisa que me surpreendeu, sem me surpreender muito, é que a dita contracultura, sobretudo a contracultura americana, londrina, que são as mais clássicas e etc. e tal, o papel da mulher é novamente secundarizado. Dentro daqueles que contestavam o sistema, entre a contestação ao sistema estava a contestação
a tudo que traz esse sistema, mas não estava a contestação ao patriarcalismo. Elas são sempre invisibilizadas. E aí a senhora e a professora Marta trazem assim, luzes a isso. A gente também já vem um pouco quebrando esses paradigmas de invisibilidade da mulher. Mas é tão interessante agora vocês colocarem isso. E só para concluir, eu morei, na época que eu me casei, e morei em Nova Descoberta, em frente a uma casa de um casal, de Jânio e de Marisa. Jânio, Marisa era muito recatada. E eu não sabia por quê. Mas como o Jânio era de esquerda e eu me aproximei bastante dele, ele me disse por que ela não se expunha. Ela era operária de uma fábrica têxtil, como nordestina de uma fábrica têxtil em São Paulo, fez amizade com uma mulher, uma outra, né, que ela não sabia exatamente quem era do ponto de vista da sua vida privada, e essa outra mulher era uma guerrilheira. E de uma hora para outra, essa mulher some. Essa operária, colega dela, some. E um pouco mais tarde, 2 ou 3 dias, a polícia chega lá e pega a Marisa e leva e quer saber onde é que está a amiga dela, que eu não me lembro mais o nome. E tortura ela com todas aquelas torturas que nós relatamos, Sandro, aquele depoimento que você faz. E ela ficou traumatizada pelo resto da vida. Hoje eu não sei nem se ela está viva ainda, mas ela não se expunha. Ela tinha medo de se expor. E isso na década de 90, já chegando à década de 90, 89, 90. Ela ainda estava carregando esse grande fantasma que fora a tortura, né? Por uma coisa que ela nem sabia na época o que era. Então era só isso. Nem é uma pergunta, é só uma participação. Na época a gente tinha muito medo, né? O medo, na verdade, para vocês terem uma ideia, por exemplo, na universidade, eu não ia sozinha ao banheiro. Eu sempre ia em 2 pessoas, em geral 2 colegas iam junto comigo, porque eu ficava com medo de desaparecer, né? Então, o desaparecimento era, às vezes, assim, dentro da própria universidade. Então, era o medo constante. Eu fiquei com esse medo durante muitos anos, ainda que eu andava na rua, se alguém estivesse atrás de mim, eu entrava na primeira loja, né? Eu não ficava com aquele complexo de perseguição, né? Mas, na época, também a situação ficou pior quando a minha cunhada... Porque eu tenho que dizer o seguinte, aí quando... deixa eu caracterizar. Nessa o segundo congresso que foi feito numa chácara do Alemão, lá em Curitiba, e eu estava me dirigindo com o carro da minha mãe, levando o representante da UNE no carro, quando do outro lado vem que era com o carro da União Paranaense dos Estudantes, um colega meu, o Nelson, me avisando que tinha caído e de um cavalo de pau, porque se você for naquela direção, está presa, né? Isso foi no congresso já na sua cidade? Lá em Curitiba. Já em Curitiba. Que foi um congresso que foi feito daí estadual, que era o correspondente ao nacional, mas aí foi para diminuir, para não chamar tanta atenção, mas de qualquer maneira chamava atenção, né? Porque era um grupo de estudantes que ia para uma chácara, é óbvio que, enfim, chamava atenção, né? E eu, então, tive condições de dar, graças a Deus não vinha nenhum caminhão, nada, eu consegui dar o cavalo de pau e voltar, e levei o representante da Unip direto para a rodoviária e eu ainda consegui que ele ficasse fora, né, dessa. Na época, daí, todos os que estavam lá na chácara foram presos. E eram todos os meus amigos, né? De uma hora para outra, eu estava sem participação de nada mais, né? Eu lembro que eu saí com um amigo meu que não tinha sido preso,
E ele disse, olha, Lúria, você tem que sossegar agora ler tudo que você não conseguiu ler até agora, né? Porque para nós agora, se a gente continuar, ou a gente vai se tornar terrorista, né? Quer dizer, assalto a banco, coisas do tipo, porque você não tem outra alternativa, né? E aí é uma situação barra pesada. Bom, aí eu fui para casa, quer dizer, retomei a minha vida normal. Eu trabalhava nessa época no IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Eu lembro, na época que eu voltei do Congresso de Biúna, o meu chefe me trancou na sala dele e disse, agora você vai ler o AI-5, que você não leu e está participando sem saber o que você está tendo que enfrentar, porque, na verdade, nós não tínhamos nem lido o AI-5 e continuávamos atuando, né? Isso é a grande maioria, né? Eu acredito que até os nossos líderes e tal, mal e mal tinham lido. Então, esse congresso da Chácara do Alemão já tinha sido já depois do AI-5, né? Aí todos foram presos, porque eles consideraram o seguinte, quem foi preso no Congresso de Biúna e não tiver reincidência, não ficará preso. Mas quem reincidir, aí vai para a prisão, né? Aí eles foram por 1 ano a 1 ano e meio, né? E nessa época, eu comecei continuei minha vida também como jovem, né, indo a bailes e festas e tal, né, o que existia na época também que a gente podia ir, e encontrei o irmão que já a gente trabalhava meio juntos também, o irmão da Beth Fortes, com quem eu casei, o Otávio. E o Otávio não era uma pessoa que participava dos movimentos, ele era mais teórico, ele lia muito Sartre e tal na época, né? E as irmãs criticavam muito, né? Mas, na verdade, eu me apaixonei por ele, e aí casamos, e em 6 meses eu casei, e depois fomos morar em Florianópolis. Nessa época, quer dizer, enquanto eu estava em Curitiba, eu visitava a Beth na prisão, e o Berto Curvo, que era meu namorado, na verdade, ele já se mantinha meio distante para que eu não ficasse prejudicada e tal, mas ele ficou muito chocado quando eu casei com o Otávio, né? Porque então, a sua cunhada, no caso... A minha cunhada ficou presa. A minha cunhada, a Beth, era do movimento, mas já com alguns anos a mais do que eu, da área de jornalismo, e ela já estava quase terminando o curso. Mas aí, nessa época ainda, a Bea, que é a Ana Beatriz Fortes, que é a irmã mais nova deles, já eu casada, e, de repente, a Ana Beatriz sumiu, né? E ela não estava participando de nada. Ela não participava de movimento nenhum, ela trabalhava durante o dia e estudava à noite. E ainda fazia o ensino médio. E, de repente, foi presa, ficou torturada durante 10 dias, e depois de 10 dias eles a devolveram toda, né, machucada, toda arrebentada, e dizendo que foi engano. Esse caso da Ana Beatriz ficou agora passado para filme, e é Entre Linhas o nome do filme, e está no Prime. Eu só, né, aproveito para divulgar, porque é uma coisa que é importante. É um caso assim, que ficou bem claro que ela não tinha envolvimento nenhum. A irmã estava presa, mas ela não tinha envolvimento nenhum, né? Só por ser irmã, não era o caso. E, bom, com essa situação da Bea, que foi presa, né, a Beatriz, a gente ficou com mais medo ainda, né? Então, esse período final da universidade, eu fiz
assim, sempre com muito medo. Mesmo assim, nós tínhamos, por exemplo, o curso de ciência política era muito ruim, era dado por um professor que era péssimo, né? E então nós descobrimos que tinha um professor da USP que estava namorando uma moça de Curitiba, e então nós contratamos, quer dizer, na verdade, ele vinha de 15 em 15 dias e nós pagávamos a passagem dele em vaquinha e tal, para ele dar uma aula para nós. Então, era um sábado, a gente se reunia na casa de uma colega, a mãe ficava o tempo todo na janela, cuidando para ver se não vinha repressão, porque daí a gente já tinha todo o esquema de sair da casa deles, né, se houvesse algum problema. E ele, então, dava essa aula para nós. Nós tivemos um ano de aula, né, sobre marxismo e tal, né? Aulas excelentes na época. Então, são as tentativas de ter um curso mais, né, elaborado. Bom, terminando o curso, eu fui para Florianópolis, acompanhando meu marido, que ele teve uma oportunidade de trabalho lá na prefeitura, e eu comecei a trabalhar lá na Secretaria da Educação. Como eu tinha já experiência em função das pesquisas que eu já tinha participado, né, no Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, depois na fundação da Fundepar, que é a Fundação da Educação do Paraná. E então eu fiquei trabalhando na parte de planejamento educacional 2 anos. Depois eu fiz um concurso do INPS e foi bem na época em que o meu marido teve a possibilidade de trabalhar na Sudesul, que é a Superintendência de Desenvolvimento Sul, também na área de planejamento, que era a área dele, né? E daí fomos morar em Porto Alegre, né? E eu, nessa época, eu tinha feito o concurso do INPS, né, que era o antigo, que hoje em dia seria o INSS, na época chamava INPS, que era da Previdência Social, que era o que tinha reunido eram 4 institutos, né, e tinha reunido os 4 institutos. Bom, para fazer essa transferência para Porto Alegre foi complicado, porque o meu chefe, na época, houve uma situação que nunca se esclareceu completamente, que o salário dos sociólogos foi equiparado ao salário dos médicos. Isso causou uma revolta muito grande dos médicos, que não aceitavam que os sociólogos ganhassem igual a eles. Lógico que isso aí depois ficou defasado, e eles passaram a ganhar mais do que nós, né? Mas no começo, logo depois que eu fiz o concurso, era essa situação. E o meu chefe era médico, né? Eu era a única socióloga do grupo que ele trabalhava ali, que ele coordenava, e ele, então, não queria que eu saísse. Eu coordenava uma pesquisa com 15 assistentes sociais trabalhando comigo, e ele fez tudo para que eu não fosse para Porto Alegre. E eu, por lei, eu estava amparada, então eu tinha a possibilidade de ir para Porto Alegre. E tive daí o apoio de um primo que tinha um contato acima deste meu chefe e conseguiu, então, a minha transferência para Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu fiquei trabalhando alguns meses, bem poucos meses, e, de repente, eu recebi uma comunicação de que eu tinha sido despedida. Era assim a situação. De repente, alguém denunciava, né? E eu, então, fui despedida. Mais tarde, eu fiquei sabendo que este meu chefe denunciou uma médica, e foi exatamente na mesma época, na mesma situação que eu enfrentei. Eu nunca fui atrás, eu poderia ter ido atrás para descobrir quem tinha me denunciado depois. Nunca fui, mas tudo indica que foi ele. E então, de uma hora para outra, você, de repente, estava sem emprego, né?
num emprego que eu tinha, na verdade, eu tinha passado, quer dizer, lógico que entra um fator sorte junto, eu fui a segunda colocada no Brasil inteiro, né, como sociólogo, então aí eu não tinha como justificar. Aí o meu marido, não, na época eu conversei com o meu cunhado, com a minha irmã, né, com a situação de família, né, o que aconteceu, e o meu cunhado conhecia o presidente do INPS na época, que era do Paraná, e falou com ele, né, ele falou, eu não posso fazer nada, só se ela tiver o apoio de 3 generais. Então, você veja como é que a situação era na época. E aí, ele sugeriu, se ela tiver alguém, aí o meu marido conversou com o general, que era o superintendente da Sudesul, e que tinha sido também e também com o chefe que tinha sido chefe dele em Santa Catarina. Conversou com ele gostava muito do Otávio e tal, e aí me conhecia, né, e sabia que eu tinha participado do Congresso de Biúna, né, mas ele disse, não, ela era tão jovem, aquilo ali não era nada e tal, né? Considerou dessa forma. E ele era do movimento tenentista. Então, vocês vejam que todo o movimento tenentista estava já como generais na época da ditadura. E ele, então, conversou com 2 outros, um amigo lá do Paraná e mais outro, e resolveram, então, encaminhar a minha readmissão. Bom, depois eu me arrependi de ter encaminhado isso, mas é aquela história. O meu cunhado mobilizou lá né, e as coisas foram se encaminhando e eu acabei entrando nessa. Eu fiquei 10 meses acompanhando esse processo, passando pão que o diabo amassou nessa situação, porque eu era obrigada a ir para a administração, acompanhar o processo, e eles me tratavam como maluca. Você não vai voltar. O que você está fazendo aqui? 10 meses até que, de repente, veio a readmissão, né? O processo que demorou e tal. E aí a fulana que já tinha me xingado, que era a diretora da administração, ela teve que pedir desculpas a mim e ao superintendente do INPS, né, pelo fato de ela ter me destratado. Então, são as situações que a gente enfrenta, né? Quer dizer, eu depois... Quer dizer, você, depois que você entra num processo desse, você não pode sair mais, né? Então, é uma situação que eu não tinha mais como dizer, não, agora não, eu prefiro não continuar, né? E quando eu voltei, eles me colocaram numa outra área, na Secretaria de Planejamento. E na Secretaria de Planejamento, eu tinha, que nesse meio tempo, eu comecei a fazer um mestrado em Planejamento Urbano e Regional da universidade. E aí, como eu estava fazendo o curso, eu disse, bom, eu não vou ter condições de ficar um período integral, né, como era antes. Aí eles me deram um horário especial. Eu entrava 1h e saía às 7h. Fazia horário corrido, da 1 às 7. E de manhã eu frequentava o curso na universidade. E aí foi uma situação muito complicada que eu enfrentei nesse período, porque de manhã nós já tínhamos uma situação de abertura nas universidades. Então, eles lá solicitavam que a gente fizesse uma leitura crítica, trabalhos críticos e tal. E à tarde eu tinha que escrever. Eu fui responsável por escrever o Plano Plurianual de Saúde da região sul, que foi chamado PLUS, e que está, inclusive, na história da saúde. E eu, como eu escrevia bem, então eles me chamaram para escrever. Só que eu, de manhã, eu tinha que ser crítica,
à tarde eu não podia ser crítica. Então, vocês imaginem o nó que dava na cabeça da pessoa. Eu tinha que cuidar com cada palavra que eu escrevia à tarde. Como eu tinha... Professor, vou só fazer uma pausa, o professor Alessandro levantou a mão, acho que ele também tem um comentário, pergunta Sim. Sobre a tua fala, e depois eu teria mais duas para a gente fazer um remate em virtude do nosso horário. Alessandro. Alessandro. Oi, professora, boa noite. Eu gostaria de saber, assim, entre a prisão de Ibiúna e esse momento aí em que você está no plano de saúde e tal, qual tipo de aproximação você teve com as organizações clandestinas? Eu não tinha. Nesse período eu fiquei afastada, né? Meu marido estava trabalhando, eu também, né? Trabalhando no serviço público, né? Então, o que eu fazia nesse período, por exemplo, que eu tinha aquele horário especial, porque a gente estava sempre acompanhando, né? Tudo que tentava acompanhar, mesmo de longe, mas sem possibilidade de comunicação, porque como eu não fiquei em Curitiba, quem estava em Curitiba continuou trabalhando e continuou participando. Eu nunca fui de nenhuma organização, né? Eu não participei ativamente de nenhuma, não me filiei a nenhuma organização. Eu era muito nova ainda na época, né? E mesmo assim, vocês vejam que tipo de perseguição a gente sofria nesse período, né? E como eu saí primeiro para Florianópolis e depois para Porto Alegre, eu fiquei... na verdade, em Porto Alegre, nesse horário especial que eu tinha, eu ficava da 1 às 2, lendo jornais, e na época, é uma coisa que acho que é importante saber, que o Estado de São Paulo divulgava nas entrelinhas. Eles tinham dois locais em que a gente tinha condições de descobrir desaparecimentos que eles divulgavam ali, tá? Então, era normalmente ou nas receitas ou na área rural, né? Então, eu lia todo e tal, e aí, quando aparecia alguém, eu tentava descobrir, principalmente, a gente ia, às vezes, viajava até Curitiba para poder contatar, porque na telefone a gente não podia, né? Era tudo grampeado, né? A gente não tinha possibilidade. Na época, por exemplo, com essa pressão toda também, né, eu só conversava com meu marido, eu não tinha ninguém com quem eu pudesse trocar ideias e tal em Porto Alegre. Eu não tinha ninguém de amigos. Então, é essa situação que a gente vivenciava, tá? E aí eu via, por exemplo, a minha irmã e meu cunhado, que tinham 4 filhos, eles também não podiam falar nada em casa, na frente dos filhos. Eles conversavam sempre só no quarto, porque na frente dos filhos era tudo censurado, né? Porque os filhos poderiam, de repente, comentar com algum colega, o colega comentava com o pai, e o pai, o meu cunhado poderia ser preso. Então, era essa situação que a gente vivenciava o tempo todo, né? Isso que eles também não estavam participando de nenhum grupo, né? Nada na época, mas todas as famílias que, de alguma maneira, né, estavam tendo uma posição de esquerda em determinado momento da sua vida, sofriam as dificuldades todas dali para frente, né? Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Não é só o pessoal que foi preso, como Dilma e outros tantos, que foram presos, torturados, ou depois muitos foram para fora do Brasil, mas também pessoas como eu e outras pessoas também que contam histórias muito parecidas. Glória, eu teria 2 perguntas para ti. Uma é até quando que dura essa situação dessa autocensura em relação ao seu próprio trabalho, porque teve essa dependência em relação a esses generais para dar o aval para a sua readmissão, né? Até quando que isso dura? E se você avalia hoje, passados, né, mais de 40 anos, se você reavalia, como é que você avalia essa situação? Assim, se era possível, naquele contexto de repressão, de opressão, de ameaça permanente, ter
trilhado um outro percurso. Como é que você olha para isso hoje, essas décadas depois, e até quando que você teve que estar submetida, aliás, a essa situação? Eu vejo, por exemplo, a minha cunhada que ficou presa durante um ano, ela depois ficou trabalhando na área, ela conseguiu um trabalho na área de jornalismo e continuou trabalhando também. Então, eu digo, aí sempre uma situação de uma certa forma, sempre com cuidados e, né, vigiada e tal. Eu queria só relatar uma coisa, que quando eu mudei novamente de volta para Florianópolis, que o meu marido foi trabalhar lá na prefeitura, foi a convite novamente, e eu iria acompanhando naturalmente pelo INPS, eu poderia ter continuado no INPS. Eu pedi demissão. Por quê? Porque eu iria trabalhar exatamente com as mesmas pessoas que tinham criado os problemas todos para mim em Florianópolis, né? Eu pedi demissão e fiz concurso para a universidade. E na universidade, na área de sociologia, o diretor do centro era o Nereu do Vale Pereira, e ele era de direita radical e tinha queimado livros na praça pública de Florianópolis. Queimado livros, que ele dizia livros comunistas, foram queimados lá. Bom, eu dava aula à noite também, né, no começo, vários cursos, e eu fui denunciada, eu adotei o currículo da USP, né? Eu dava introdução à sociologia, Emílio Durkheim, Max Weber e Marx, mas com cuidado de só descrever as teorias, né? Isso em que ano, Nora? Imenso. Isso foi em 76. Não, foi 78 já. 78, tá? E aí eu fui denunciada por um estudante dizendo que eu era comunista e tal. Aí o professor Nereu do Vale Pereira me chamou para uma entrevista, a gente já morria de medo, né? Numa figura dessas. E eu estava grávida de 5 meses. Eu acho que isso aí me deu uma coragem daquele tamanho, né? Porque eu encarei o professor Nereu e disse: olha, eu exijo que o senhor traga esse estudante para cá, porque eu tenho certeza do que eu fiz. Eu simplesmente dei as teorias descritivamente, não dei nenhum juízo de valor, nenhuma posição minha foi dada em relação a nenhuma delas. Nem Emílio Durkheim, nem Max Weber, nem Marx. Então, eu exijo. E ele, então, nunca mais me chamou e eu fiquei preservada nessa. Mas eu saí tremendo de lá, né? Quer dizer, então, eram situações que a gente enfrentava, você veja, né? Já, né, numa época em que já estava praticamente uma abertura, né? Nesse período, né? Ainda em Porto Alegre, eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso veio lá fazer uma palestra e eu fui assistir, na época, sociólogo, né? Fui lá assistir. E estava o DOPS tirando foto da gente de frente e de perfil, mas eles vinham assim, na cara da gente, tirar foto. Aí o pessoal foi embora, né? Foi indo embora, morrendo de medo. Eu permaneci lá, não aconteceu nada e tal. Mas se veja, já era um período de abertura, né? Já era um período de abertura. Então, nós ficamos, eu estava esses dias analisando com a minha irmã, nós ficamos cerceadas. Ela foi fazer um concurso anos mais tarde já, e foi denunciada por um professor como comunista, e ela foi fazer um curso na PUC, concurso na PUC para professora. Né? E não teve possibilidade de nem fazer o concurso. Ela não foi nem chamada. E depois ela soube que foi a denúncia de um professor de economia, o Cominos, que era conhecido. E que era conhecido como dedo duro lá. Então, a gente convivia nas universidades com as figuras que nunca foram punidas, né? E os torturadores não foram punidos, ninguém foi punido. Então, a gente permaneceu nos empregos e tal, sempre com um cuidado muito grande, né?
E esse cuidado cerceou a gente de uma tal maneira que eu acho que 40 anos a gente ficou sem colocar claramente para fora. Eu dei aula aqui, quantos anos? Já estou desde 2004 aqui na UFRN. Ninguém nem sabia da minha história aqui. Agora é que eu falo, porque quando se fala em volta à ditadura, aí realmente não dá, né? Nós não podemos aceitar isso. Então, hoje em dia, todos que participaram de uma maneira ou de outra e que foram prejudicados, não, às vezes não de uma forma tão grave, né, quanto outros, mas que eu acho que a gente precisa deixar bem claro, né? Então, era essa a minha última pergunta, Lori. Como é que você avalia a importância da gente estar trazendo essas discussões à tona, inclusive visando evitar novos processos golpistas, né? É a importância desse tipo de rememoração para evitar esses processos também para o futuro. Isso, eu acho muito importante isso que nós estamos fazendo, né, de levar justamente para as gerações que não participaram, que não tiveram, né, a possibilidade de participar, como a sua também, né, que não chegou a participar desse período da ditadura, graças a Deus, né? Mas é muito necessário depoimentos, inclusive, de pessoas como eu, por exemplo, que, na verdade, se a gente for ver a minha trajetória, ela não teve importância nenhuma, né? Se a gente for considerar, porque eu, na verdade, não tive uma participação forte, né? Em movimento, só no movimento estudantil naquele período, né? Mas, na verdade, depois eu não tive uma participação tão grande. Lógico que quando a gente descobria alguma coisa nos jornais, a gente daí tentava avisar a família, né, que a gente conseguiu localizar a pessoa onde estava e tal. Às vezes a gente conseguia descobrir. Né? Então, essas pequenas coisas que a gente fazia. Né? Mas naquele período, por exemplo, eu resolvi fazer psicanálise, porque estava um peso muito grande para o meu marido, eu só dividia com ele. Eu fui 2 dias e depois eu cheguei à conclusão que eu não tinha condições de continuar, porque eu não tinha confiança no psicanalista, né? Então, quer dizer, você não tinha saída, né? Não dava, porque você não tinha confiança nas pessoas. Não dava para confiar. Confiar só na família e ali, muito de perto também, né? Então, são as situações. Agora, se a gente for considerar hoje, eu acho que mais, além do que nós estamos fazendo aqui agora, com o nosso curso e conversando, né, tentando levar para professores e para estudantes, né, de ensino médio, eu acho que é muito importante a gente fazer manifestações de rua. Todas as manifestações de rua nós temos que participar e cada vez mais as pessoas se conscientizarem, não chegarem à conclusão que não, é só mais uma pessoa, eu sou só mais uma pessoa. Não, é mais uma pessoa. Todas têm que estar lá nas ruas. Né? Hoje em dia, eu acho que é a única forma de a gente modificar esse nosso Congresso, essa e o voto. Né? Então, vocês contem com a minha participação aí sempre, no que eu puder. Ok, então, Lori, muito obrigada por compartilhar conosco as suas memórias, por trazer também esse engajamento para que a gente esteja pensando hoje, para que a gente esteja projetando aí um futuro possível, diferente, sem ameaças golpistas, ou pelo menos conseguindo fazer frente a elas. Pessoal, alguém tem alguma questão ou comentário a fazer junto à professora Lori? E nós estamos nos aproximando do nosso teto. Então, se houver alguma pergunta, acho que é importante que a gente faça agora. Se não, então é só meu agradecimento, professora Lori, por mais essa partilha, né? Dizer que outras pessoas poderão ter acesso, né? Porque a gente vai continuar colocando esse material no YouTube. E esse é só um primeiro movimento, porque o que a gente espera é ampliar esse espaço de debate no ano que vem com o nosso curso. Professor Alessandro. Então, quero agradecer, Lori, professora Lori, pela colaboração. Comunicar às pessoas que estão aqui presentes que a gente terá mais uma sessão, né, dia 16, terça-feira, com a professora Conceição Fraga,
Ela é historiadora e tem trabalhado na Comissão de Direitos Humanos, feito pesquisa sobre a ditadura militar aqui no Rio Grande do Norte, já fez uma pesquisa sobre militantes estudantis, né, que combateram na ditadura. Então, certamente vamos ter será uma noite muito legal com a professora Conceição Fraga. E nós não vamos passar a lista de frequência, porque a gente está com um aplicativozinho que registra todo mundo. Pelo que eu vi, não tem ninguém novo, ninguém novato aqui pela primeira vez, então está tudo bem. E deixa eu ver, bom, e dizer que todos aí têm um final de semana muito gostoso, namorem muito, beijem muito, que isso é bom só, tá certo? E terça-feira a gente tá junto novamente. Mesmo link, mesmo bate-canal, bate-hora, etc. Beleza? Obrigada, Sandro. Gente, um abraço e até terça-feira. Obrigada, Lô. Um abraço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.